Como lidar com crítica pessoal vinda da própria líder do ministério? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante no sentido de que a gente precisa entender que críticas, elas podem ser construtivas, né? Elas podem realmente nos levar a nos tornar pessoas melhores, Sim. cristãos melhores, pessoas mais parecidas com Cristo. Mas a gente precisa parar para pensar que nesse ponto da sua pergunta, você que fez essa pergunta, qual que foi a grande questão dessa crítica? Porque elas podem tanto edificar quanto ferir, dependendo da forma que ela foi feita. Foi uma crítica bíblica, com amor e com propósito? Se essa crítica ela foi embasada na palavra de Deus, com o objetivo de te fazer crescer, tomar decisões melhores, posicionamentos melhores, cara, o que você precisa fazer? Primeiro, ser muito humilde, porque isso sempre vai bater muito de frente com o nosso ego, né? Com o nosso orgulho. Então a gente precisa ser humilde. Pra quê? Não é só porque é uma liderança que tá vindo falar pra você, mas é alguém que pode enxergar e te ajuda a ir pra um lugar que sozinho você não chegaria. E é por isso que a gente tem líderes, né? Por isso que a gente tem pai e mãe também. Nos momentos específicos da nossa caminhada, a gente precisa ter tutores, né? A gente precisa ter líderes, né? Mentores ali para nos direcionar. E aí, além de você ser humilde para receber isso, você precisa orar sobre isso. Porque não adianta você saber algo que você precisa fazer, mas muitas vezes, quando você recebe uma informação, raramente você vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai conseguir mudar sozinho na força do seu braço. Então é importante você orar sobre isso. Principalmente se, é uma crítica que tá embasada na palavra, que foi feita com amor e tem a ver, né? Tem propósito nessa crítica. Você precisa, além de você ser humilde, então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Sim. Né? Então você precisa orar também sobre isso. E lembra também que o confronto ele faz parte do Evangelho, né? A palavra de Deus ela precisa nos confrontar para gerar transformação. Sim. Então é uma coisa que eu sempre oro antes de ouvir palavra ou que eu vou ministrar. Eu falo assim, Pai, que a tua palavra venha confrontar o nosso caráter, venha confrontar as nossas verdades para gerar transformação. Então, se a gente está sendo confrontado, isso é muito positivo, porque há ali uma oportunidade da gente ser transformado. Uma coisa que os nossos pastores sempre falam, né? Ore para ter um coração ensinável. É importante a gente ter um coração ensinável que não recebe tudo como uma afronta. E às vezes a gente está acostumado a receber todo tipo de crítica como uma afronta, e aí fere nosso ego, a gente se trava, se fecha, mas na verdade muitas vezes é Deus usando uma pessoa para nos fazer melhor. Então a gente precisa ter um coração ensinável. Perfeito. E o segundo ponto que eu anotei aqui, que a gente precisa entender, essa crítica, ela foi ácida? Se foi, o primeiro ponto é se ela foi com base bíblica, né? Mas e se ela é uma crítica sem base bíblica? A forma de falar, às vezes, é uma forma ácida, sem amor. Por mais que a pessoa te ame, às vezes, claro, todo mundo é falho, né? Não é porque é seu líder que não vai errar com você. E a gente precisa entender isso. Eu acho que se isso aconteceu, se encaixa nesse segundo ponto, você precisa primeiro, antes de tudo, liberar perdão. Porque nós, como humanos, como seres humanos, a gente é amargurado, a gente guarda mágoa, ressentimento, isso é horrível, né? Isso não pode acontecer, é uma brecha para Satanás ter legalidade na nossa vida, então isso não pode acontecer. A primeira coisa, você precisa liberar perdão, você estando certo ou não, errado ou não, independente da situação, você como um cristão precisa liberar perdão. E depois, eu acho que isso é uma coisa de muita atenção. Você precisa comunicar essa pessoa, porque... E você precisa ter cuidado para não sair falando para as outras pessoas. Tipo assim, fala com quem você precisa resolver. Não é falar, por exemplo, a minha líder não faz isso, tá? Minha líder falou comigo, né, nesse ponto aqui foi ácido, teve uma crítica e tal, sem base bíblica, aí eu vou começar a contar para meus irmãos discipulados, vou reclamar pro Alisson. Cara, para quem você tem que falar? Para a pessoa que te machucou. Entendeu? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Satanás, ele se aproveita disso, muito. Totalmente, para, às vezes, trazer divisão dentro da igreja, realmente dividir, fofoca, cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você precisa, depois que você liberou perdão, você precisa decidir falar com essa pessoa, comunica com ela, abre seu coração, mostra pra ela que aquilo não tá alinhado com a palavra, a forma que a pessoa falou foi uma forma ácida, uma forma sem amor. A pessoa, com certeza, ela vai entender. Se você souber explicar pra ela, souber comunicar com ela, ela vai entender que ela errou. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
Fala com ela antes de falar com qualquer pessoa, porque é com ela mesmo que você precisa se resolver. Versículo que está em Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então aqui já tá bem claro que isso é uma coisa que você precisa resolver diretamente com a pessoa. Em todos os casos, não deixe essa crítica virar uma raiz de amargura, procura resolver o mais rápido possível. Use, independente, o confronto como uma motivação para você crescer. Deixa Deus constranger sua vida com amor e também eu acredito que esse é o posicionamento que Deus espera de nós.